Hey everybody, this is Mr. Lima. Welcome to our English class. Guys, good evening, good morning, and good afternoon, everyone. Guys, please open your books, open your English books on pages 88, 89 and 90. Mais uma vez, abram livros de vocês nas páginas 88, 89 e 90. Vamos iniciar a correção das atividades de casa. Essas páginas aí, 88, 89 e 90, são da seção revisão aí do livro de vocês, estão lá no finalzinho, tá bom? As páginas 88, 89 e 90 foram enviadas para casa, vamos iniciar agora a correção, ok? Na página 88, 88, nós temos there to be, revisão sobre o verbo there to be. Describe your classroom using there to be. How many boys and girls are there? This is the first question. You need to count, you need to see, you need to look. How many boys and girls are there? Quantos meninos e meninas are there? Existem na sua sala. This is the first question. Second one. How many doors are there? How many doors are there? Quantos meninos e meninas are there foi o primeiro. Agora, quantas portas? How many doors are there? Next one. How about a teacher's desk? Is there one? How about teacher's desk? Is there one? Is there a teacher desk? How many? How many exit doors are there in your classroom? How many exit doors? Quantas portas de saída are there? 1, 2, 3, no one. Tell me, please. It's a personal question, but the same questions for you guys that are here in the classroom is the same. There's only one right answer for you guys that are here on the classroom. 2. Write down some of the things are there in your house. Agora falando sobre, na segunda questão, sobre objetos de casa, sobre utensílios domésticos. Beds. Write down some of things are there in your house. How many beds are there in your house? How many bathrooms are there in your house? How many TVs are there in your house? How many people are there in your house? So we are talking about bed, bathroom, TVs, and person. Ok? Falando sobre cama, banheiro, TVs, pessoas. Quantos desses tem na sua casa? Quanto de cada? Tell me. Gente, por favor, tem atividade rolando. Vamos lá. 3. Pay attention to some expressions which uses plural, okay? Pay attention to some expressions that uses plural. To the plural ones, you guys will use there are. To the singular ones, you guys will use there is. Para as sentenças no plural, vocês devem usar there are. Para as sentenças no singular, devem usar there is. Então, corrigindo, terceira questão. A primeira, there are some fruit in my bag. There are. A próxima, there is a bunch of grapes and there are lots of apples there too. Ok? Então, trabalhamos a primeira, there are some fruits in my bag. Segunda, there is a bunch of grapes and there are lots of apples there too. Em seguida, look that we have there. Look that we have here. There is 6-pack of soda in the refrigerator. Followed, there are many fish for tonight dinner. There are many fish for tonight dinner. Jason said, there are
bottles of juice in his house. Ok? Então, trabalhamos com there are, there is, there are, there is, there are, and there are. Lembrando, there are para o plural e there is para o singular. Agora, trabalhando para o genitive case. Para quem não lembra, genitive case é o uso do apóstrofo com intenções de possessivo, intenções possessivas, intenções de posse. Certo? Então, o uso do apóstrofo S. Apóstrofo é aquela vírgulazinha flutuante, aquela vírgulazinha que fica lá em cima das palavras, certo? Junto com o S. Em alguns casos eu posso usar o S, em alguns casos o S não é necessário, certo? Então, o apóstrofo mais S é o que a gente chama de genitive case. Por exemplo, na frase A, temos I live now in Ro and Julia's house. Ou seja, a casa pertence a Raul e Júlia. Portanto, Ro and Julia own the house. Then, B. Julius, qual é a graça, amores? Bora tentar fazer. Já fez? Falou sobre as duas em 15 linhas? Sim. B. Julia's new car is wonderful. Então, aqui, Julia's tem um S já. Como já termina com S o nome de Julius, o substantivo próprio, né, já termina com S. Desculpa, o pronome é um substantivo próprio, já termina com S. A gente não precisa repetir o S no final, só colocamos um apóstrofo no final de Júlio, certo? Julius. C. Melissa's and Frank's toys are quite the same. Ou seja, estamos comparando, né, os brinquedos de Melissa e de Frank's. Aqui, I will be at Ronnie's. I will be at Ronnie's. Ou seja, eu estarei na casa ou no lugar que pertence a Ronnie's, certo? David and Paul's band will break up, certo? Então, a banda que pertence a David e Paul irão se separar, certo? Então, aqui estamos falando de posse também, a banda que pertence a eles. Puxa, bastante, né? Foi tudo em português? Tá legal, gostei. Não, em inglês, ele fez em inglês. Read the two texts below. Read the two texts below. It's on page... We start on page 88 and we go to page 89. Let's go. This is Julia's snack house. Everybody is well invited to come in here. The snack house of Julia, in her words, is the perfect place to make some friends and have good time. Now, mark the right options about the genitive case usage. Então, agora, vamos observar e marcar o uso correto do genitive case nas sentenças e nas alternativas abaixo. Vamos lá. A. The difference between the sentence Julia's snack house and the snack house of Julia is merely a form to emphasize different subject, but with the same meaning. Então, o uso diferente, né? A diferença entre as sentenças está no uso e na forma de enfatizar o sujeito, né? Então, essa é a sentença correta, a letra A. Mas vamos ler as outras. The sentence indicate possessions are entirely different. Então, está incorreta, a letra B. C. The sentence, the snack house of Julia, indicate that Julia isn't the owner of the place. Não está correto, né? Aqui, mesmo assim, essa sentença sem apóstrofo, sem genitive, indica que a casa, né, que a snack house pertence a Julia. D. It's not correct to use the genitive case in his text, for a snack place is not a person. Não tem nada a ver. Eu posso usar o genitive case se eu tratar de pessoa ou de objeto. Agora falando de hobbies, page 89, hobbies, write down the matching hobby according to the descriptions below. So in A, we have go out for two,
for a tour around the city on a two-wheel vehicle, cycling around. Então, eu estou descrevendo esse hobby que eu descrevo, eu estou falando ride a bike. Ride a bike, alternativa A, primeira questão, página 89, estou falando ride a bike. Okay, guys, I'm back. Okay, so these alternatives here, they are describing some hobbies. The first one is riding a bike. B, take your camera and shoot your neighborhood. So taking photos. C, go to open sea and see the fish and corals under the water. So scuba diving. D, in this game you have to down and as many spins you can by throwing a very heavy ball, so bowling. E, go to a pool and just relax in the water, so we have swimming. Okay. Just a second, guys, I'll be back soon. Huh? Okay, 2, look at the leisure center signs and name the correct alternative. Então, desculpa, a gente só foi resolver uma dúvida de um aluno e já voltei, tá? Vamos lá. Look at the leisure center signs and name the correct activities. Então, aqui temos algumas sinalizações, alguns letreiros, algumas placas que podem aparecer e são formas de comunicação também, são sinalizações. Então, aqui nós temos cycling, ride a bike. Aqui nós temos ride a horse. Aqui nós temos soccer, tennis, swimming, 89. Aqui, seguinte. Page 90. Eu vou dar um tempo para vocês tentarem finalizar o 90, a página 90 e 91. 90 e 91. Eu vou dar um tempo para vocês finalizarem. E já volto, são atividades agora de classe. Quem já fez em casa, muito bem, vai para a 91, ok? Eu vou dar um tempo para vocês finalizarem a 90 e 91.
Alexandre, Alisson, Andrei, Ronaldo Lucas, Esdras, Elvis, Só lembrando, queridos, que para casa vocês terão páginas 93, 94 e 95. Não esquecer, por favor, tá? 93, 94 e 95. 93, 94 e 95 são as atividades de casa. Tentem fazer aí, por enquanto, as páginas 91 e 90, que já já eu volto para corrigi-las. Fazer as páginas 91 e 90, 90 e 91.
Okay, guys, I'm back. Let's see which were your answers. So here we have a short review on possessive pronouns. Let's see. Here we have fill in the sentence using possessive adjectives or pronouns. Here we have to understand when to put a possessive adjective and when to use a possessive pronoun. Remembering, we have possessive and we have possessive pronouns. If you have any questions and if you are in doubt, please recover it, remember it, and re-see it on the pages before. Let's go. I know my sister is very well. She would never give you a book. She knew it is hers. Okay? So my and hers. So this was the situation when I told this was a situation when I told a friend of mine that I had seen my sister, who is also his fiancée, complaining to her friend that her book. Gente, menos. Vai ser mais baixa, por favor. Complaining to her friend that her book wasn't really hers. Então aqui, ó, só nessa sentença já usamos mine, my, his, her, and hers. Confusing, right? But the situation got even worse, because both girls were arguing that book was theirs, but only one could actually have it. The fight only got over when Sylvia, other girl, came and said that was her book. And indeed, there was sign of her in the cover. That, my friend, was embarrassing. Ok? Então, essas são as respostas da primeira questão da seção Possessive Pronouns and Possessive Adjectives. Segunda questão. Look at this text and mark the correct options about it. Então, temos sentenças aqui abaixo. Julia bought a book and showed it to Julia's sister. Julia's book is very beautiful, and Julia's sister was delighted in it. When the night came, Julia took Julia's book and went to Julia's bedroom to read all night. And A, vocês vão nas alternativas A, B, C e D escolher qual a alternativa que melhor corresponde ao fragmento acima. Vamos lá. The constant repetition of the genitive case could not be replaced by possessive adjective. Não, isso é falso, né? Completamente falso. Pode ser, sim. A gente pode sim trocar, pode sim mudar. B, only possessive pronouns could replace the genitive case in the text below. False. Então, the repetitive use of the genitive case could be replaced by possessive adjectives only. C. Letra C. And both possessive pronouns and adjective could replace genitive repetition in the text above. Então, a melhor alternativa é a C. Seguindo em diante, nós temos questions. Check the answers and form the correct questions. Nós temos, gente, mais baixo, por favor.
Vamos lá. Check the answers and form the correct questions. Okay, so keep going. Check the answers and form the correct questions. When is your birthday? Então, a pergunta correspondente a it's on November 25th. B. What are you eating? What do you want to eat? É a pergunta correspondente a essa resposta. Oh, I think spaghetti. Some meatloaves with vegetables and a glass of juice. C. Who is knocking? Who is it? It's me, Jill. Come answer the door. Question. How are you? Not so good today. I had a tough day at the office. Who's the notebook? This notebook is mine, lad. And F. Which color do you prefer? Oh, I think I prefer the red color for my dog. Ok? Então, essas são as perguntas correspondentes à resposta abaixo. Which color do you prefer? Oh, I think I prefer the red color for my dog. Então, essa foi a pergunta e respostas para a alternativa F. Para a classe, eu pedi também a página 91. Vamos ler as seguintes e vamos ver as respostas. Temos aí, então, based on what you have learned so far, answer the correct statement about the difference between WH questions and yes or no questions. Então, baseado no que a gente já viu, no que a gente já entende sobre perguntas com WH, né, as perguntas mais completas, e perguntas simples de sim ou não, vamos ver qual seria as respostas, as alternativas mais corretas diante das alternativas que temos, né, que são as de A, B, C, D e E. Então, aqui já de cara já temos, né, a letra A. A WH question demands a open information, while a yes or no question demands a closed answer. Então, aqui já temos que as perguntas de WH são perguntas mais abertas, mais complexas, enquanto a yes or no question são perguntas mais fechadas, de sim ou não, perguntas mais diretas. B, C, a B fala o seguinte: WH questions are closed questions because they allow only possible answer, while yes or no questions are the opposite. C, WH questions and yes or no questions are the same type of questions in English. False. D, yes or no questions and WH questions have the same phrase structure. False. It's an absolute rule for both WH questions and yes or no questions to start with the verb to be. False. So the only one right is A.
Então, marque aí letra A. Countries and nationalities. 1. Fill in the blanks with the proper word and the proper nationality. Primeiro, nós temos English, Argentinian, Brazilian, French, German, Italian and Japanese. Nessa ordem, completando o texto, vocês devem ler depois para tentar compreender as estruturas para completar. Em seguida, nós temos fill in the chart with the proper nationalities according to the suffix. Então, temos sufixos que se encaixam aqui, que as nacionalidades se encaixam. Então, as nacionalidades acabando em N, is, ish, and other nationalities, nós temos essas daqui, American, aqui nessa primeira coluna, Portuguese, Japanese, Congolese, temos com ish, temos Turkish, Spanish, Scottish, Swedish, e other nationalities, nós temos Dutch, Pakistani, Filipine, e so on. Aqui, falando de nações, né, de países, quais são os países que nós estamos nos referindo? Na letra A, nós estamos nos referindo a Brasil, aqui, to Italy, France, Japan. E aqui, get one of the countries above and describe some of its cultural aspects. Então, pegue alguns dos países, um apenas dos países aqui acima, e descreva seus aspectos culturais. Por exemplo, Japan, it's famous for its manga, people dress differently, and they there also used to eat raw fish, all right? Used to eat sushi. Então, as pessoas lá gostam ou são famosos pelo mangá, né? Pelos esses desenhos, né? E essas revistas, né? Animadas, desenhos animados. Além disso, se vestem de maneiras diferentes, né? E além disso, comem esse peixe cru chamado sushi. Então, são alguns aspectos culturais para falar, por exemplo, da letra D, Japão. Certo, gente? Assim a gente finaliza a aula de hoje, lembrando para vocês que para casa, vocês têm páginas 93, 94 e 95, páginas 93, 94 e 95, do finalzinho do livro de vocês, ok? Assim a gente se despede. Bye, bye, guys. See you next class.